Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós temos aqui palavras do Senhor Jesus Cristo, dando a nós a receita da verdadeira felicidade. Há muita riqueza nesse texto bíblico, e cada coração desse que diz aqui, humildes, os que choram, mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidores, perseguidos por causa do Evangelho, eles têm uma característica, todos eles, que é a consciência de que eram grandes pecadores, mas foram perdoados por Jesus Cristo. Foram totalmente perdoados por Jesus. E o perdão de Deus em nossas vidas tem que ser renovado continuamente através das nossas ações de graças, da nossa gratidão, porque aquele que se esquece de onde saiu e de como foi perdoado, o quão perdoado foi, tem dificuldade nos relacionamentos para ser uma pessoa de misericórdia, de amor, de perdão, uma pessoa leve, que prontamente está com o perdão na sua vida. Amada igreja, é impossível viver a vida cristã genuína sem experimentarmos em nossas vidas todo dia o perdoar e ser perdoado. É um fato que as pessoas nos decepcionam e que nós podemos decepcionar as pessoas. Muitas vezes, no dia a dia, nas circunstâncias, as situações com certas pessoas se tornam ladrões da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, querendo nos prejudicar, nos entristecer. Mas aqui é que entra esta verdade tão forte. Nunca esqueça, amada igreja, vivemos num mundo ferido, não vivemos num mundo curado, não. Vivemos num mundo doente, cheio de mágoas, cheio de tristezas, cheio de desapontamentos. Andamos com pessoas que têm problemas, não conseguiram resolver ainda algumas coisas dentro do seu coração e que se tornam águas amargas, como diz a Bíblia. Mais de 50% dos casamentos hoje estão, lamentavelmente, influenciados e tomados por um divórcio escrito ou um divórcio no coração. Estão juntos na mesma casa, mas não há amor, não há companheirismo, não há perdão, não há relacionamento. O que é o divórcio hoje?
O que é isso tudo que existe entre os corações? A dureza de coração. A dureza de coração. A Bíblia diz que Deus habita com os quebrantados. E se queremos ver o crescimento de Deus em nossa vida, se queremos ver a presença de Deus, se queremos ver a glória de Deus, temos que deixar nosso coração ser amaciado pelo Senhor. Esta semana na rádio, eu, pastor Dionísio e o pastor Antônio, citamos esse texto que queremos ler com vocês hoje à noite, Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Repitam todos: caso alguém tenha motivo de queixa, de desconformidade contra alguém, digam todos: assim, esse é o padrão, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Ora, quem foi perdoado pelo Senhor aqui? Quem lembra daquela parábola, daquele homem que devia uma conta impagável? Chegou no seu Senhor, rogou por misericórdia e Deus o perdoou. O chefe dele representava o Senhor, Deus, e ele saiu da presença do Senhor alegre. E ao dobrar a esquina, depois de se encontrar com o seu Senhor, com quem devia uma conta impagável, ele se encontrou com alguém que devia para ele uma conta que podia ser paga. E aquele servo daquele que tinha sido perdoado falou as mesmas palavras: me perdoa, não consigo te pagar, me perdoa. E ele disse: não vou te perdoar. Dentro da natureza caída, pecadora, adâmica, o homem é egoísta e não perdoa. Mas dentro da natureza divina que recebemos de Cristo, automaticamente, assim como Ele nos perdoou, fluirá perdão aos outros. Apropria-te da natureza divina, que está incluso a capacidade de perdoar. E me tocou muito um testemunho ouvido pelo pastor Dionísio, que falou que uma vez, falando isso aos jovens, disse uma garota que estava sentada: dê um chocolate para aquele que está do teu lado, dê um chocolate para aquele que está do teu lado. E ela dizia: eu não tenho. O pastor Dionísio pegou e colocou 10 chocolates no colo dela e disse para ela: dê um chocolate agora. E ela pegou, olhou: isso é um acréscimo meu. Escolheu o melhor, guardou e depois deu os outros. Não. Ela começou a distribuir, e um gritava daqui, outro gritava de lá. E o pastor Dionísio disse: assim é Deus. Você não tinha o caráter, você não tinha a capacidade de perdoar, mas assim como Ele te perdoou, distribui aos outros o perdão que tu recebeu da parte dEle. Quero que tu tenha consciência hoje à noite. A natureza do povo de Deus é perdoar. Temos queixas uns contra os outros. É possível? Sim, está aqui na Bíblia. Caso alguém tenha motivo de queixa, ainda não chegamos no céu, querido. Ainda não estamos com o corpo glorificado. Ainda estamos aqui na terra. Aqui temos falhado uns com os outros. Logo a necessidade de exercitar o perdão. E o texto diz: nós fomos perdoados, fomos muito perdoados. Digam todos comigo: a igreja é a comunidade dos perdoados por Deus. Olha para a pessoa do outro lado e diga: você foi perdoado por Deus. Agora diga para ela: assim como Deus te perdoou, assim como Deus me perdoou. Não esqueça, você teve a sua conta pagada. Você teve a tua dívida afastada de ti. Diga: Deus esqueceu dos teus pecados.
sepultou no mais profundo do mar os nossos pecados, e ali fomos perdoados. Amém? Mas a Bíblia não diz que apenas nós temos a natureza e vamos ter dificuldades e temos que nos perdoar, e Ele nos perdoou. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. E por que muitas vezes nos recusamos de perdoar as pessoas? Marcos capítulo 11, verso 25. 11, Marcos 11, 25. Quantos estão do lado de alguém que tem uma Bíblia, diga amém. Isso é importante. Ou então usa do teu celular. Marcos 11, 25. O que diz ali? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 1 Pedro 3,7 fala que o casal tem que estar sempre se perdoando um ao outro, para que as orações não sejam interrompidas. Quando deixamos de perdoar, nossas orações não são atendidas. Bem claro aqui a passagem bíblica. Quando tu for orar e vier uma voz do Espírito Santo no teu coração dizendo: perdoa essa pessoa, perdoa. Quem não perdoa não consegue adorar, não tem força para expressar adoração. Adoração é uma atitude do interior, do nosso coração, de prostração e de gratidão diante do Senhor. Mas a adoração também, a Bíblia diz: louve ao Senhor com todo o teu ser. Quando você tem uma vida que sente que é perdoado e não tem amargura, rancor, azedume com ninguém, automaticamente tuas mãos levantam para adorar ao Senhor, tua voz brota, teus pensamentos brotam em gratidão. Quer ser um adorador verdadeiro, não retenha perdão a ninguém. E quem não perdoa, disse Jesus, Mateus 6, 12, não pode ser perdoado. E sabe o que diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16? Que quem não perdoa, adoece. É sério. Tiago, Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Curados. Vamos repetir esse texto. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e não saiam espalhando os pecados. Orem, amém? Para serdes curados. Diga comigo: muito pode a oração de um irmão por outro irmão, de uma irmã por outra irmã, numa hora como essa. O que ele está dizendo aqui? Que se nós não abrirmos o nosso coração e não colocarmos para fora, quando a palavra de Deus brilha em nós e nós confessamos os nossos erros, nós podemos adoecer. Uma vez o Carlos Anaconda estava na Dinamarca ministrando, uma plateia grande, e ele estava falando sobre o perdão. E dizendo: quando você é perdoado por Deus e você perdoa as pessoas, você é curado. Lá no meio começou a dar um barulhão. Levanta uma garota de uma cadeira de roda e começa a correr, totalmente curada, e o povo sabia que ela não podia caminhar. Carlos Anaconda viu que era um agir de Deus e chamou ela na plataforma e perguntou: o que aconteceu contigo? O que aconteceu comigo é que quando tu pregava e falando do perdão,
O Espírito Santo tocou minha vida e me mostrou que eu estava enferma, acamada e nesta cadeira de roda, porque eu tinha rancor e amargura com meu pai. E no momento que eu liberei o perdão, a tua palavra de fé entrou no meu coração e eu me levantei e estou totalmente curada. Deus cura, mas tem que deixar o perdão fluir no nosso coração. E isso aqui é muito sério. Mateus 18, 34. Mateus 18, verso 34. E indignando-se o seu senhor, na parábola do credor incompassível que acabamos de estar antes, indignando-se o seu senhor, depois que soube que ele não tinha perdoado o seu conservo, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda dívida. Quem não paga, não. Quem não perdoa, sim, é atormentado. Verdugos. Tem outra versão que diz: pague antes que você seja entregue aos atormentadores. Por isso que Jesus disse: se tu for orar e vier na tua mente, no teu coração, que você deve liberar perdão para com alguém, faça isso para que a tua oração seja atendida. Faça isso para que você consiga louvar, mas também faça isso para que você não dê brechas e você seja atormentado por espíritos malignos. Um rancor maltratado ou não curado, uma amargura não curada, gera revolta, gera ódio, gera vingança. Não deis lugar ao diabo, perdoai imediatamente. Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes eu devo perdoar, ele não estava questionando a importância de perdoar, ele estava perguntando se o perdão era algo que tinha fim. E Jesus deixou claro para ele: não tem fim. O perdão é sempre, diariamente, com todos, até a volta de Cristo. Como andam meus relacionamentos? Como andam os teus relacionamentos? Não ando bem? Será que é por culpa deles ou por culpa minha de falta de perdão? Pensemos sobre isso. Filipenses 3:13. Voltamos a esse texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que diante de mim estão. Quer avançar? Quer avançar? Libere o perdão, tuas emoções serão curadas. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, eles verão o Senhor. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão o Senhor. A palavra coração ali quer dizer minha mente, meus sentimentos, minhas emoções e minha vontade. Se eu não libero perdão na minha mente, eu vou sentir emoções ruins. E além disso, de sentir emoções ruins, eu vou ter atitudes erradas. Mas, se eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus, que apagou o meu passado, e aquilo que eu fiz, ou que fizeram comigo, eu confessei, a minha mente está em paz. Eu penso virtudes boas, eu penso reconciliação, eu penso misericórdia, eu penso compaixão, eu penso o bem do outro, eu estou cheio do amor fraterno, minhas emoções estão curadas. Eu vou querer abençoar as pessoas, eu vou querer
abraçar as pessoas, eu vou querer continuar pregando o Evangelho para que as pessoas entendam que assim como eu fui liberto e perdoado, elas também possam. E eu vou ter atitudes corretas. O apóstolo está dizendo: uma coisa eu faço, eu já errei muito na vida, mas eu creio que o meu passado está perdoado e as minhas emoções não estão mais presas ao erro. Você pode dizer: mas o senhor não conhece minha vida, pastor. Eu não conheço a minha vida, mas eu sei o poder do Evangelho. Deus é poderoso. Devemos perdoar uns aos outros. Sim, devemos. Uma coisa eu faço. Você tem que se declarar hoje à noite que o rancor, a amargura não faz mais parte da tua vida, mas sim o perdão. E assim como Ele te deu o perdão, você pode perdoar as pessoas. E Lucas capítulo 17 nos ensina, no verso 3, como nós devemos praticar o perdão. Acautelai-vos. Lucas 17, 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Qual é a primeira coisa que nós devemos ter quando vamos resolver uma questão que precisa de perdão? Cautela. Para que não venhamos a ser injustos. Para que não venhamos se valer que a pessoa errou conosco e pisotear ela. Vocês lembram da história da mulher adúltera? Ela foi apanhada pelos fariseus e ela foi tratada como um objeto. Não foi tratada como uma pessoa, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia perdão e merecia amor. Vocês lembram como Jesus tratou os seus discípulos? Como que ele tratou Pedro? Quando ele perguntou para Pedro diante dos outros: tu me amas? Ele não espisioteou Pedro. Ele não levou e nem expôs Pedro ao ridículo. Não. Ele sabia que ele tinha que ter cautela, que ele estava curando alguém que ia ser muito útil no futuro. Eu tenho uma palavra aos pais aqui agora, que Deus me deu. Haja com cautela com os teus filhos, para que tu não destrua o futuro deles. Se eles erraram para contigo, perdoa-lhes. Mas a Bíblia também diz: confronta. O que diz o verso 3? Se teu irmão pecar contra ti, confronta ele com amor. Com amor. Alguns dizem: não, o tempo vai curar. Não, o tempo não cura as feridas. Vocês lembram a história de José? Depois de 22 anos, ainda eles estavam atormentados quando José se revelou a eles quem ele era, porque eles tinham feito o pecado cometido. A voz do perdão é a voz do Espírito Santo, não é a voz do silêncio, de dizer: o tempo vai curar. E se o Espírito Santo me toca, se o Espírito Santo te toca num relacionamento para com Deus e para com as pessoas, não fique esperando, tome a iniciativa. E aqui diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá a ele com cautela, fale com ele o que aconteceu, repreende essa pessoa, não deixe em silêncio. A Bíblia diz que enquanto Davi encobriu os seus pecados, ele sofreu. O silêncio na vida de Davi não trouxe o perdão. Ele foi curado
quando ele reconheceu o seu adultério, ele reconheceu que ele tinha tramado aquele negócio, ele reconheceu que ele matou o esposo daquela mulher, ele reconheceu que ele tinha mentido e que ele tinha silenciado o seu pecado. Mas a Bíblia diz, lá no Salmo 51, quão forte foi o arrependimento desse homem, que ele chegou a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e devolve-me a alegria da tua salvação. Se não pedimos perdão a Deus e as pessoas, a alegria voa de nós. E um pai e uma mãe que não tem alegria dentro de casa é um problema sério na vida dos filhos. Quando a palavra diz repreende, é bom nós trazemos um texto que esclarece isso. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Quantos estão aqui hoje à noite, digam amém. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, maduros, que sabem o quanto vocês já erraram na vida e não conseguiam ser perdoados por Deus, mas sabem que foram pagos uma grande dívida, corrige esse irmão com espírito de brandura, e guarda-te para que também tu não sejas tentado em nada. Quando a Bíblia fala de repreende ou confronta, está falando dessa ternura, de querer ver esta pessoa chegar à mudança. E o que diz ali? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, trate ele com essa brandura, leve ele ao arrependimento, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. A mesma boca que leva a pessoa a reconhecer é a mesma boca que vai liberar o perdão. A mesma língua que fere deve ser a mesma que vai passar o bálsamo. O arrependimento é uma mudança completa da mente, da emoção e da atitude. Perdoar é esquecer. Perdoar não é amnésia, mas é esquecer, é apagar aquilo, é não cobrar mais a dívida do outro, é não lançar mais no rosto do outro, mas foi perdoado. Digam todos: eu declaro que eu fui perdoado por Deus, fiquei livre das minhas culpas e Deus me deixou livre. Eu conto essa história porque é muito forte, eu vou repetir hoje à noite. Há uma mulher na história da igreja chamada Corrie ten Boom. Quem já viu algum filme ou alguma coisa dela, ou leu algum livro, levante a mão. Ela é do passado mesmo. Ela, o pai e a mãe foram levados para um campo de concentração na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ela conseguiu escapar, mas antes de escapar, ela presenciou a decapitação do pai e da mãe. E o rosto daquele homem não saía diante dela. Passou-se o tempo, viveu como criança, viveu como adolescente, na juventude, se converte. Se converte. É perdoada completamente.
por Jesus. E não somente é perdoada, mas Deus a usou para pregar o Evangelho. E um dia ela está pregando o Evangelho, anunciando o perdão de Jesus que ela tinha recebido. E ao olhar quem estava na plateia, o carrasco que tinha matado o pai e a mãe. Ela conta no livro que ela balançou, mas o Espírito Santo tomou ela e ela continuou pregando. E o Espírito Santo disse para ela: faz um apelo. E ela fez um apelo. Quem vem à frente? Aquele homem. Ela termina o apelo, ora por todos, desce da plataforma, chega diante dele e diz: eu acho que tu lembra de mim. Assim, assim e assim, em tal lugar, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas eu quero te dizer hoje à noite, depois de me revelar para ti, que o mesmo Jesus que me perdoou, Ele te perdoou hoje à noite. E eu quero dizer para ti que perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Tu não me deve mais nada, apesar de ter sido usado por um sistema maligno e tirar a vida do meu pai e da minha mãe. Isso é forte. O perdão é ilimitado, queridos. O perdão, ele é restaurador. O texto continua: se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa. Não tem limite. Ele restaura. Restaura. Verso 5: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé para curar os enfermos. Aumenta-nos a fé para pregar o Evangelho. Não. Temos que pedir que o Senhor nos aumente a fé para perdoar. Eu creio que Corre Tembu naquela hora pediu: Senhor, dá-me mais fé para concluir o que tu mandou fazer aqui nesta noite. Fé. A partir de hoje, deite à noite e levante de manhã dizendo: Senhor, dá-me fé para não ter rancor e amargura e sempre perdoar. E se alguém errar comigo, ajuda-me. E se eu errar com alguém e alguém chegar em mim, ajuda-me a reconhecer meu erro e pedir perdão. Uma vez eu fiquei sabendo que um casal ficou triste comigo, como pastor. Não está aqui hoje à noite, mas ele é muito querido, ele está, graças a Deus. Eu fiquei sabendo que eles ficaram tristes. Eu fui orar, o Espírito Santo disse para mim: vai lá, vai na casa deles, pede perdão, te acerta com eles. Cheguei na casa deles. Ele faz chave, alguns sabem quem é. O nome dele começa com A e termina com O. Entrei naquela casa. E se eu vim aqui hoje à noite como pastor para pedir perdão para vocês, que vocês ficaram tristes comigo com alguma coisa que eu falei ou que eu fiz, não sei direito. Eu quero me acertar com vocês. Eu quero me reconciliar com vocês. Foi a melhor pregação que aquele casal ouviu de mim até o dia de hoje. O reconhecimento de pedir perdão. O Senhor nos ajude e que nós venhamos a evitar aquilo que muitas vezes a gente faz dentro da nossa casa. Quem é casado aqui? Que o Senhor nos livre de dizer assim: ninguém é perfeito, errar é humano, então eu não preciso pedir perdão porque eu erro mesmo. É por sermos pessoas que erramos que precisamos pedir perdão para nos reconciliar. A Segunda Guerra Mundial, viu? Ajudadora idônea.
Tu leu o livro dela? E aí, quantas vezes a gente faz isso no casamento? Discute, perde a cabeça com os filhos, ou com alguém no trabalho ou na igreja. E sai dali, vira as costas e vê uma vozinha diz assim para ti: não te preocupa, foi uma ofensa tão pequena. Quem já ouviu isso? Só eu. Mas eu aprendi com o decorrer dos anos que os grandes problemas na igreja, de relacionamento entre as pessoas e no casamento, são resultado de pequenos problemas não resolvidos. Vou te dar um exemplo. Quem acha que a pulga é pequena? Quem acha que a pulga é pequena? Dorme hoje à noite com 100 pulgas na cama. Uma vez eu tinha 17 anos de idade, participava de um conjunto chamado Gottfriedson. Fomos convidados para tocar no Uruguai e fomos. E nos botaram para dormir na beira do porto, num galpão. E quando nós chegamos para dormir, os homens naquele quarto da banda, as mulheres foram tratadas diferentes, mas os homens foram tratados assim. Eu já perdoei esses irmãos uruguaios. Eu estou só relatando um fato com pulgas. Eu cheguei, olhei todos os colchões, mas esse povo gosta de talco. E olhei e cheirei perto, mas que talco que parece aquele pozinho que mata a pulga. E quando eu levantei o colchão, confesso, passei a noite acordado. Não dava para dormir. Às vezes a gente pensa que os problemas são tão pequenininhos que não vai gerar nada. Mas são os pequenos não resolvidos que estão aí atrapalhando. Ou então a gente diz assim: isso já aconteceu há tanto tempo, a esposa já esqueceu. O tempo não cura memórias amargas. O tempo não cura palavras que ofendem. O tempo não cura um coração rancoroso de um para com o outro. O tempo não cura frieza, indiferença. Vamos ver até onde ela vai aguentar. Vamos ver até onde o meu marido vai suportar, já que ele me fez isso. O tempo não cura. Há dois irmãos na Bíblia chamados Esaú e Jacó. Depois de muitos anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada quando teve que se encontrar com Esaú. Digam todos hoje à noite: Senhor, banha-me com teu sangue, perdoa minhas falhas. Eu libero perdão para com o meu cônjuge, para que essas feridas pequenas não destruam nosso relacionamento. Ou então nós tomamos essa posição: perdoar para quê? Se ela estava mais errada do que eu. Bem capaz. O perdão não está nem no meu erro e nem no erro do outro. O perdão está na graça divina, que eu fui perdoado por Deus. Imagina Deus ficar esperando que a humanidade mudasse para lhe dar seu filho na cruz para perdoar os nossos pecados. Cristo nunca teria morrido. Não podemos dizer isso. Não foi tão sério assim. Foi ele que errou mais. Ou então afirmar: se ele mudar, vier aqui chorando, e eu ainda vou medir se realmente está arrependido de coração, vou perdoar. Ou então, algo que eu já fiz no meu casamento, graças a Deus, foi muitos anos atrás: se em alguma coisa eu errei contigo, me perdoa, querida. Sabe o que eu estou dizendo numa hora dessa?
Eu não errei contigo, é tu que está me interpretando mal. Então, porque tu não está me entendendo, eu estou simplesmente dizendo isso para ti, porque eu quero ficar livre de ti. Se porventura eu errei contigo. Muitas vezes nós tomamos essa atitude. Eu estava errado, mas você estava mais ainda. Ou então, vem uma vozinha que diz assim: não vai te acertar com ele, porque não vai dar certo. Não vai te entender. Se você for com o coração quebrantado, arrependido, vai dar certo. Vai dar certo. Alguns erraram em coisas mais sérias, quando fala de dinheiro, e vai dizer: vou pedir perdão para quê se eu não tenho dinheiro para pagar? Mas eu acho que o mais difícil na questão que envolve recursos financeiros não é a pessoa pedir perdão, é você liberar a pessoa do que ela te deve. Ou então chegar diante da pessoa e dizer: hoje eu estou te perdoando, ou estou reconhecendo, mas eu quero afirmar para ti que nunca mais eu vou fazer isso. Nunca diga isso. Diga como aquele texto: se Deus permitir, farei isso ou aquilo. Não dependa de ti mesmo, dependa da graça. Lembre da história da garotinha que ganhou 10 chocolates. Ela disse que não podia, mas você recebeu. Você recebeu. Que o Senhor nos ajude e que o Bael suba para tocar teclado. Que possamos realmente reconhecer. E eu tenho um conselho muito bom para nós como pais, como mães, e nós como irmãos na fé, e nós como pastores. Não envolva quem não está envolvido no assunto do perdão. Isso é fofoca. Não envolva terceiros. Não caia nessa frasezinha: irmão, vem cá, eu quero te contar isso, para a gente orar por essa pessoa, sabe? Não faça isso. O exercício do perdão é na privacidade, é com quem está envolvido. Porque se eu faço isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou jogando um contra os outros. E a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de coisa. Seja breve, seja claro, seja sincero. Não dê curva, não se justifique. Realmente reconheça o teu pecado. Vá direto ao assunto. Eu acho incrível o que o filho pródigo fez. Ele ensaiou tudo antes de chegar em casa. Vou dizer para o meu pai isso, vou dizer para o meu pai aquilo, outro. Não. Deus está buscando sinceridade. E sinceridade restaura relacionamentos. Sinceridade, transparência. Seja humilde. Não seja nariz empinado, nem queixo empinado. Seja humilde. Quando você for pedir perdão ou perdoar alguém, não exalte as tuas virtudes. Lembre-se: assim como Ele me perdoou, eu devo perdoar. Exerça a misericórdia. Exerça a compaixão, não justiça. Quem julga é Deus. A pessoa, por ter errado comigo, eu não tenho direito de julgá-la. Eu tenho o dever de conversar e liberar misericórdia. Quantos creem que perdão de Deus para conosco foi um ato da graça de Deus? Seja um canal de liberar a graça de Deus. De liberar a graça de Deus. A Bíblia diz: quando alguém tem um problema contra o outro, não leve para resolver na justiça humana. Ore. E tem uma palavra que me toca muito: sofra o dano. Graça
é a capacidade de amor, por amor ao Evangelho, e é o que Cristo fez por mim, sofrer o dano. Cristo e Estevão fizeram, aquele diácono que foi cheio do Espírito Santo e usado por Deus, fizeram a mesma oração. Estevão disse: Senhor Jesus, não lhes imputes pecado algum a essa pessoa. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Digam todos: caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, na hora da oração ou não, lembre-se, assim como Deus nos perdoou, perdoai vós também. Levanta a tua mão direita e diga: Senhor, muito obrigado por ter pago uma dívida em relação à minha pessoa, que eu não tinha condição. Tu perdoaste todos os meus pecados, me deste uma nova vida, e agora, Senhor, eu sou um ser restaurado. Eu quero liberar perdão, quero ser um instrumento de unidade dentro da minha casa, de união dentro da minha família, aonde eu trabalho, na igreja, Senhor. Diga: pela graça de Deus, eu libero perdão a todas as palavras duras que eu ouvi, atitudes. Senhor, cura esses relacionamentos, cura, Senhor. Leva-nos a viver um ano cheio do Teu Espírito, mas cheio do Teu perdão. Leva-nos a entender, Senhor, que o coração da felicidade que está em Mateus capítulo 5, todos eles carregam o Teu perdão. Ajuda-nos, Senhor. Diga: torna-me, Senhor, humilde de espírito. Ajuda-me a chorar, ajuda-me a ser manso. Dá-me fome e sede de Ti, Senhor. Faze-me misericordioso, limpo de coração, pacificador. E se eu for perseguido por causa de Ti, eu vou me alegrar, porque maior é o galardão que vem nos céus, porque eu estou passando aqui hoje. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estão presas ao passado por falta de perdão. Filho, perdoa teu pai hoje à noite, perdoa tua mãe. Filho, filha, perdoa teu pai, perdoa tua mãe. Esposa, marido, peça perdão e perdoe. Irmãos na fé, se tem alguma coisa no relacionamento, se acertem, se perdoem, se perdoem. O Espírito Santo habita onde não tem confusão, onde não tem amargura, rancor. Nunca na Bíblia tu vai ver o Espírito Santo, ou Deus, ou Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando mal um do outro, expondo um ao outro. Ser tomado pelo poder do Evangelho, pelo coração do Evangelho, que é o perdão. Diga obrigado pela tua palavra, que me cura, me limpa, Senhor, me purifica, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Há um cântico que foi cantado aqui hoje à noite, que o refrão é lindo. É o leva-me. Não põe o refrão, põe as estrofes, por favor. Põe as estrofes. Eu estava ali embaixo, pedindo que Deus falasse comigo. Eu tinha 2 pregações por hoje à noite, mas a outra não foi para hoje. E eu pedi que Deus falasse comigo. E quando eu vi aquilo ali, não sei o que Deus viu em mim para amar-me
tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia. Olha que frase: Deus me fez desejável para Ele. Eu fiquei pensando, o que Ele viu em mim? Não, a primeira estrofe ainda. O que Ele viu em mim? Por que Ele me ama tanto ainda? Tanta paciência, tanta misericórdia. E me tocou esta frase: me fez desejável para ti. Porque Ele me perdoou. As pessoas serão desejáveis para nós quando nós andarmos em perdão. Minha esposa vai ser mais desejável para mim ainda se eu, como marido, cabeça, representante de Deus, revelar amor e perdão para com ela, misericórdia, paciência. Se é perdão, a outra estrofe: me escolhesses antes que eu dissesse sim. Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. Deus nos escolheu antes de ouvir se a gente queria. Tanta graça, eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, Paulinho. Teresa, Rubens, Bael, te ama tanto, Jesus, Bael. Me chamaste pelo nome. Quando há perdão, nós não chamamos as pessoas por coisas que ofendem, nós chamamos pelo nome. Me compraste com teu sangue, e outra vez me fizeste desejável para ti.